Shalom, boa tarde. Pela graça bendita de Hashem, estamos hoje no dia 28 de dezembro do ano 2020, pelo calendário gregoriano. E pelo calendário judaico, estamos hoje no dia 13 do mês de Tevet, do ano 5781. Pela graça maravilhosa do nosso todo misericordioso, estamos iniciando a tarde com a Torá. A nossa sala de estudo diária, o encontro sem fronteiras, onde nós temos aí uma grande sala virtual, mas o que nos une é realmente a Ruach HaKodesh, o espírito de inspiração do Todo-Poderoso, que está conosco pela sua Shekhinah em todos os quadrantes. E aonde podemos chegar, nós estamos aí imbuídos da mesma graça bendita de Hashem, que o que nos une, assim como desde o princípio tem unido o povo judeu, a Torá é o que une realmente os Bnei Noach, os não-judeus que estão aí nos quadrantes da terra. E nós louvamos e bendizemos ao Todo-Poderoso que nos concede a graça de podermos chegar nesse nosso encontro diário, à luz dos olhos do Altíssimo, à luz da Torá, e podemos tirar ricas lições, aprendizados, ensinamentos, exortações. Não podemos deixar de esquecer que também junto com elas vêm os nossos famosos puxões de orelhas, não é verdade? Também temos a vara e o cajado de Hashem, porque ele é o nosso Hashem Roi, o nosso bom pastor. E como bom pastor que ele trata conosco também no sentido da varadas, né? Aquelas varadas que nos pegam na canela, que arde, aquela dorzinha maravilhosa e que faz com que realmente estejamos alertas, significando que estamos pisando ou estamos agindo de uma forma que não condiz com as mitzvot, os mandamentos do nosso Hashem, baseados nas 10 palavras, os 10 mandamentos, baseados nas nossas 7 leis de Noach, ou as 7 leis universais. Somando a isso, temos a Teshuvah, a Tefilá, a Tzedaká e estudo de Torá, somado às 7 leis universais, com as suas ramificações, somados às 10 palavras, conhecido como os 10 mandamentos. Dessa forma, nós estamos, sem sombra de dúvidas, debaixo da sombra do Onipotente, no qual nos traz realmente proteção, segurança, e nos anima, nos fortalece, nos dá esperança de realmente prosseguirmos em frente. A luta diária de cada um não é fácil. Você conhece plenamente a sua realidade de vida, a sua realidade local, a sua realidade de existência, onde você está. E é preciso, sim, muitos momentos em que nós nos sentimos aí sozinhos, parece que estamos desamparados, principalmente nessa nossa jornada monoteísta como Bnei Noach. Muitas vezes há aqueles que estão sozinhos na sua cidade, na sua localidade. Às vezes ele está sozinho no sentido ele, única pessoa. Às vezes é ele e sua família apenas. Então muitas vezes tem aquela situação adversa e parece que está sozinho. Não resta dúvidas que a tecnologia, como disse muito bem o nosso Rebbe Menachem Mendel, que precisamos aprender e precisamos saber usar com sabedoria, com inteligência, a tecnologia dos últimos tempos, dos últimos dias, em favor do monoteísmo, para que nós possamos realmente estarmos aí cumprindo a nossa missão, que fundamentalmente, essencialmente,
primordialmente, a missão suprema é trazer a luz do monoteísmo, a unidade e a unicidade de Hashem, para que o mundo seja transformado no lar de Deus. Então, são esses nossos desafios que temos diante de nós, e dessa forma nós precisamos aí estarmos conectados realmente com a Torá, com os sábios do povo judeu, com os nossos rabinos, no caso nosso específico, o Rav Yaakov Geranstadt, o Rav Michel Tabassinik e o Rav Shimon Brand, né, que são os rabinos que estão aí de ponta conosco, Benenor, aqui no Brasil, constantemente, ok? Então, dessa forma aí, iniciando então a tarde com a Torá, vamos aí ver a nossa primeira gota de sabedoria do nosso Rebbe, o nosso Tzadik da nossa geração, o nosso sábio da nossa geração, né? O nosso, como diz o Rav Shimon Brand, né? O candidato único, chapa única a estarmos, a se revelar como Mashiach, ok? Então vamos à nossa primeira gota de sabedoria nessa tarde. Assim diz o Rebbe: sempre há esperança. Mesmo quando fazemos tolices, nós não podemos permitir que seja tirado o controle do eterno em nossas vidas. Depois que toda a poeira baixar, você estará exatamente no lugar e da maneira que Ele, o Todo-Poderoso, planejou no início da criação. Portanto, sempre há esperança. Quando o Rav Menachem Mendel, o nosso Rebbe, sétimo Rebbe e último Rebbe, que é a nossa geração, a última geração em que o Mashiach se revelará, ele assim nos diz: sempre há esperança. Nós estamos vivendo um mundo em que a esperança jogaram na lata do lixo. E através do globalismo, através dos, entre aspas, os poderosos que existem aí no tempo presente, que desde a década de 90 eles vêm planejando o globalismo a partir do ano 2021, começaram lá na década de 90. O planejamento de fazer com que a população ficasse de forma igualitária. Aqueles que não estão no círculo dos poderosos, dentro da unidade programada por eles para trazer um único governo mundial, uma única moeda mundial, um único sistema mundial. Aqueles ricos que não estão englobados dentro dessa panelinha deles, o planejamento deles desde a década de 90, eles vêm planejando constantemente, adentrando na educação infantil, adentrando na educação dos jovens, adentrando na educação universitária, adentrando nas universidades, adentrando em todos os níveis da sociedade, para que as pessoas sejam subjugadas voluntariamente e sejam cercadas como um gado, certo? Para que eles possam ter o controle das pessoas. E essas pessoas ricas que não estão dentro da sua panelinha, o plano deles é fazer os pobres, perdendo seus empreendimentos, perdendo as suas propriedades, perdendo o seu poder aquisitivo, igualando a grande população, trazendo-os para as grandes cidades, os grandes centros, tirando-os do campo, portanto, acabando com a agricultura, certo? E trazendo para o campo, fazendo-os pobres e famintos. E dessa forma eles, detendo os poderes, entre aspas, e isso nós estamos falando do ponto de vista do plano deles, ok? Dessa forma eles estarão fazendo o quê?
fazendo com que as pessoas elas sejam controladas, controle de natalidade, aos mais velhos, doentes e aqueles que não estão na faixa etária de serem úteis ao sistema, uma programação de matá-los o mais rápido possível. Esse planejamento que vem desde a década de 90 para ser aplicado no ano 2021. E isso eles viram lá na década de 90, planejaram para o ano 2021, dentro do calendário gregoriano, que daqui a pouco estaremos adentrando nesse ano 2021 do calendário gregoriano. O Rebbe diz, há sempre esperança. O mundo está ficando sem esperança, porque estão se vendo cada vez mais encurralados, cada vez mais eles criam pandemias, cada vez mais eles criam novos vírus, e eles, por interessante que seja, né, seria uma piada se não fosse trágico, né? E o vírus, eles vão se multiplicando, primeira onda, segunda, terceira, daqui a pouco primeira, segunda mutação, terceira mutação, e vai jogando medo, pavor no povo. Se o povo não reagir, tornarão-se um gado dentro de um cercado, e eles, os chamados poderosos, eles vão decidir quem vive e quem morre. Por isso que a partir do momento que estiverem cercados como um gado, aí, como diz outro, aí as coisas foram para o brejo realmente. Mas há uma coisa que eles não contavam, que eles não contaram no passado, que eles não contavam ao transcorrer das décadas, que eles não contam na presente data, a coisa essencial que eles não contavam. O Criador é Ele que determina as coisas. Por isso diz, né, principalmente Salmos, Provérbios também fala muito sobre isso, que os homens constroem os seus caminhos, mas somente da parte do Eterno que vem a aprovação ou a reprovação. E os planos de Deus, as profecias bíblicas, não condiz com o planejamento deles. Portanto, há sim uma luta feroz no âmbito espiritual entre luz e escuridão. E ela se reflete aqui. E você precisa estar muito bem armado, muito bem municiado da Torá, dos conhecimentos, das profecias, para que você não caia em suas armadilhas. Por isso, quando o Rebbe traz para nós essa gota de sabedoria, preste atenção, pense. A pior coisa para um político mal intencionado, a pior coisa para, entre aspas, os poderosos mal intencionados, a pior coisa para eles é uma pessoa que pensa, que tem inteligência para ser usada e não para ficar escondida. É a pior coisa que tem para eles. Por isso que quando o Rebbe vem e nos traz essa gota de sabedoria, ele diz, sempre há esperança. Significa que eles não vão acabar com a esperança do povo. E para aqueles que estão na jornada monoteísta, baseado na Torá, tanto judeus como não judeus, que estão nessa jornada, na essência da palavra, você é a mensagem dessa viva esperança, para que a esperança do mundo não morra. Você é essa mensagem. Sempre há esperança,
mesmo quando fazemos tolices. Estamos sujeitos a isso. Outra gota de sabedoria, o Rebbe diz que não há perfeição. Não somos perfeitos, ainda não. A redenção virá com o Mashiach. Você não pode tirar o controle do eterno na tua vida. E aquilo que nós chamamos de mundo hoje, nesse tempo presente, nós precisamos ter a certeza que Ele está no controle de tudo. Não só da nossa vida, mas Ele está no controle de tudo. Ninguém fará aquilo que pensa que venha afrontar a criação divina. O ser humano, a raça humana, ela é a obra-prima de Deus. E não são estes que se acham poderosos que poderão, pensando eles, que poderão fazer com que o povo, a raça humana, seja como um gado no cercado, onde eles decidem quem vive e quem morre. Bem como também eles pensam que podem decidir qual é a mulher que vai permanecer ou ficar estéril e aquela que vai dar à luz. Eles pensam isso. Mas os seus caminhos, diz Provérbios, os seus caminhos são caminhos da morte, são caminhos que o levam para a morte. Então, mesmo que façamos alguma coisa errada, não podemos esquecer que Ele é o controle da nossa vida e nós não podemos negar isto. E depois que toda a poeira abaixar, você estará exatamente no lugar e da maneira que Ele, o Criador, planejou desde o início da criação. Ele quer que você seja luz para dissipar a escuridão. Ele quer que você seja um mensageiro da verdade para dissipar a mentira. Ele quer que você seja um emissário da esperança para esmagar os mensageiros da desesperança. Ele quer que você seja um emissário de coragem, ousadia e poder. Mesmo que você pense que você é pequeno, mesmo que você pense que somos poucos, mas sempre na história bíblica, foram os poucos que venceram os muitos. Foram os aparentemente fracos que sempre venceram os mais fortes. Por quê? Porque eles escolheram o lado correto. Escolheram o Todo-Poderoso. Então, por isso, Ele, desde o princípio da criação, não é agora, não. Você pode dizer, puxa vida, eu tenho, vamos dar alguns exemplos aí. Eu tenho 16 anos, Deus tem plano para mim faz 16 anos. Outros 20, 30, 40, 50, 60, 70 ou mais. Não. Deus não planejou isso para você agora. A partir do momento que você foi concebido no ventre de sua mãe. Ele planejou a tua vida desde antes da criação. A partir do momento que Ele elaborou o seu projeto, qual é o projeto de Deus? A Torá. Quando Deus criou o seu projeto, a Torá, antes de todas as coisas, ao criar a Torá, Ele já planejou aonde você deve estar, como você deve estar. Por isso que muitas vezes você diz, puxa vida, eu deveria ter feito tal coisa, e eu não fiz, e eu sinto que eu devo fazer isso. Aquilo que é bom, aquilo que é reto, aquilo que é justo. E você vai procurar um jeito de poder fazer aquilo que você deixou de fazer ali atrás. Porque Ele tocou na sua mente, na sua alma. Ele tocou no seu coração.
que isso que é bom, reto, justo, você precisa fazer, porque Ele programou, Ele de maneira singular, individualmente, cada ser humano, Ele planejou para que você pudesse fazer isso, estar nisso, viver por isso. Então, a conclusão do Rebbe nesta gota de sabedoria, ele diz, portanto, sempre há esperança. Não esqueça disso. Sempre há esperança. Não se deixe contaminar pelas más e péssimas notícias que as grandes mídias estão dando por aí, pois eles fazem parte de um sistema maligno, perverso e de escuridão. Mas o bem sempre venceu o mal, a luz sempre venceu a escuridão. Então, em frente, ok? Vamos para a nossa segunda aliá, a nossa segunda leitura, né, da nossa Parashá, 12ª Parashá, Vaihi, e ele viveu, referindo-se essencialmente a Yaakov. É a nossa última Parashá do livro de Bereshit, Gênesis. Portanto, pela misericórdia de Hashem, esta semana nós estaremos encerrando o livro de Bereshit. E a partir de domingo próximo, portanto, pelo calendário gregoriano, a partir do dia 2, né? 2 não, é 3, né? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. 1, 2. A partir do dia 3, né, de janeiro de 2021, estaremos iniciando o segundo livro da Torá, Shemot, conhecido como Êxodo, ok? Então vamos à nossa segunda leitura da Parashá, capítulo 48 de Gênesis, do verso 10 até o verso 15. A nossa segunda aliá com os comentários de Rashi, assim nos diz. Yaakov, com os olhos estavam debilitados, aqui já ele é chamado de Israel, que é o monarca, vamos assim dizer, das 12 tribos de Israel, ou o pai da nação de Israel. Então os olhos de Israel estavam debilitados por causa da velhice, e ele não podia ver. Então Iosef aproximou seus filhos dele e posicionou-os entre os joelhos de Yaakov. Yaakov beijou-os e abraçou-os. Os dois filhos de Iosef, Menashe e Efraim. Israel disse a Iosef, eu não ousava sequer ter esperança de ver o teu rosto. E, no entanto, agora Deus me mostrou até os teus filhos. Iosef então os tirou de entre os joelhos de seu pai, a fim de posicioná-los depois à direita e à esquerda de Yaakov, para que ele pudesse impor as mãos sobre a cabeça deles e abençoá-los. Iosef recuou, afastando-se de seu pai, e curvou-se em direção a ele com o rosto ao chão. Iosef tomou a ambos, a Efraim, com a sua mão direita para que ficasse à esquerda de Yaakov, e a Menashe com sua mão esquerda para que ficasse à direita de Israel, e aproximou-os dele. Por ser o primogênito, Menashe merecia a bênção principal que Yaakov transmitiria através de sua mão direita. Israel estabeleceu sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora ele fosse o filho mais novo, e pôs sua mão esquerda sobre a cabeça de Menashe. Ele cruzou suas mãos deliberadamente, apesar de saber que Menashe era o primogênito. E ele abençoou a Iosef e disse, que Deus, diante de quem andaram meus pais, Abraham e Isaac, o Deus que foi meu pastor desde meus primeiros dias até hoje, e sempre me enviou o anjo para que me livra de todo o mal,
abençoe a estes jovens, que eles levem o meu nome juntamente com o nome de meus pais Abraham e Isaac, e se propaguem como os peixes, que se propagam sem risco de atrair mal olhado, porque ficam ocultos debaixo d'água, em meio à humanidade da terra. Aqui nós encerramos a nossa segunda aliá. Segundo os nossos sábios, até os dias de Iácove, ninguém ficava doente. Não havia doença até então, certo? Segundo os nossos sábios, dizem apenas que a forma que as pessoas morriam era quando dava um espirro, o famoso atim. Então, quando uma pessoa dava um espirro, ela morria. Era o seu último suspiro. Por isso você observa que quando você espirra, o atim, é como se você colocasse todo o seu fôlego para fora. Dependendo da intensidade do espirro, parece que você está colocando o coração para fora, não é verdade? Mas vejam bem, a coisa espetacular que nós encontramos aqui nessa meditação, nessa nossa reflexão. Muitas vezes você fica aí se perguntando, né? Uma pessoa espirra perto de mim, eu falo saúde ou não falo saúde? Como que eu faço? Né? Mas, segundo os nossos sábios, eles falam, né, que realmente, até então, o final da vida de uma pessoa era quando ela espirrava. E quando ela dava o seu espirro, ela morria. Então era o seu momento último e fatal. Até Iácove, neste momento, era assim que as pessoas morriam, com espirro. Quando Iácove estava aqui nesse interim, vejam bem que a nossa paraxá começa que Iácove viveu 17 anos no Egito. E segundo os nossos sábios falam que foram os 17 anos melhores de sua vida, pois ele estava junto com todos os seus filhos. E todos os seus filhos e todos os seus netos estavam andando nos ensinamentos da Torá que ele trouxe para a sua família. Então ele percebeu que ele estava para morrer. E como ele percebeu que estava aproximando-se o momento da sua morte, então ele pediu a Deus, para que a morte não fosse repentina, mas que a pessoa primeiro ficasse doente, para depois morrer. Nesse sentido, segundo os sábios, diz que o objetivo de Iácove era que a pessoa, antes de morrer, ela tenha tempo, ela tenha sinais, no caso, essencialmente, a enfermidade, a doença, mostrando para eles que a sua morte estava se aproximando. E isso, segundo os sábios, dizem que Iácove, ele rogou ao Eterno para que isso fosse uma realidade, para que pudesse ter como um sinal para ele tanto se preparar para a morte, mas essencialmente para que ele pudesse colocar a sua casa em ordem e principalmente abençoar e orientar os seus filhos e netos o caminho que devem permanecer. E a partir de então, Deus ele atendeu o pedido de Iácove, e então as enfermidades se tornaram realidades. Há um costume, né, no meio do nosso povo, né, o povo no sentido ser humano, quando uma pessoa morre de um infarto fulminante, normalmente as pessoas dizem assim: feliz foi ele que morreu de repente, sem sentir dor, sem sentir nada. Triste para quem fica, certo? Há realmente verdade nisso?
Pergunte para a esposa, pergunte para os filhos que viram o seu querido repentinamente não mais existir entre eles. Foi realmente uma coisa feliz? Não, não foi. Por isso que quando uma pessoa é acometida de uma certa enfermidade e ela tem um tempo para realmente colocar a sua casa em ordem, sua vida em ordem, poder abençoar os seus filhos e netos, poder realmente aconselhar os seus filhos e netos a permanecerem no caminho soberano do Todo-Poderoso, para que vá bem a eles e a sua descendência. Isso sim é um partir feliz. E os que ficam, por mais triste que possam ficar com a sua partida, mas esse período de enfermidade foi uma preparação para que todos pudessem se organizar e pudessem colocar a vida em ordem. Segundo os sábios, esse é o objetivo que Iacov ele requereu da parte do Eterno, que fosse acometido primeiro de uma enfermidade antes de partir. E essa é a sabedoria judaica, com muito fundamento. Ok? Então, dessa forma, quando nós escutamos alguém ou estamos próximos de alguém que dá um espirro, então nós realmente desejamos a ele saúde, que significa que você não morra de repente, que você tenha o tempo hábil para colocar a sua vida em dia e a da sua família em dia, que você tenha tempo de poder abençoar a sua descendência. Então, saúde significa que você tenha uma vida longa, debaixo da bênção do Onipotente. Ok? Então, dentro desse intuito, é muito bom quando você ouve alguém espirrando e diz para ele, sendo conhecido ou não, saúde! Porque você está desejando aquela pessoa que ela realmente tenha saúde e vida longa e que ela possa ter sempre tempo hábil para colocar a sua vida e da sua família em dia diante do Eterno, né? Então, não se acanhe, não tenha vergonha. Se você está na rua andando, se você está num veículo parado, num semáforo, e tem alguém no carro do lado e você escuta espirrando, na rua andando, alguém espirra, e por aí afora vai. Quando você ouvir isso, fale para ele, saúde! Não precisa falar mais nada. Você já conhece a raiz. Saúde! Ok? Iacov, então, dessa forma, ele pediu para que o Eterno desse a ele realmente que ele ficasse doente antes da morte, e realmente Deus disse para ele, né? O que você pediu é algo bom, e assim será. Então eu vou começar por você a fazer com que estas coisas aconteçam. Por isso que Iacov, ele ficou enfermo. Outro exemplo, nós temos o exemplo aí de Avraham. Avraham e o seu filho Isaac, os dois eram jovens. Quando os dois estavam juntos, ninguém sabia quem era o pai e quem era o filho. Porque Isaac, ele era o espelho do seu pai, fisicamente, estatura, tudo, né? Era como se fosse um irmão gêmeo de seu pai. Então eles não sabiam quem era pai e quem era filho, porque a sua aparência dos dois era uma aparência de jovens, e o pai e o filho eram iguais. Então as pessoas não sabiam quem que era. Então o que aconteceu? Avraham disse ao Eterno, Senhor, não é bom que a gente mantenha essa aparência jovial para sempre. Onde nós vamos, ninguém sabe quem é o filho, quem é o pai. E as pessoas precisam aprender a honrar pai e mãe. As pessoas precisam saber honrar os mais idosos. Elas precisam aprender
a honrar os mais idosos, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu simplesmente que Deus analisou o pedido de Abraão e disse, ó, o seu pedido é bom. Eu vou começar por você, Abraão, as pessoas verem realmente a idade avançada. E Abraão, então, ele envelheceu e o seu filho permaneceu jovem. Então eles sabiam quem era o pai e quem era o filho. E o filho, como permanece honrando o seu pai, e assim também, né, como se diz, as pessoas aprendem, né, a partir de Abraão, as pessoas vêm aprendendo, né, a honrar e a respeitar os idosos, né? No hebraico, shaken é o ancião, é o idoso. E o idoso, na visão judaica, sem sombra de dúvidas, é algo nobre, chegar à idade avançada. Não é verdade? A Maria Luísa pergunta, né? Então é uma virtude adoecer para morrer? A própria Torá, a própria sabedoria judaica nos fala que nós precisamos encontrar o bem dentro do mal. Nós precisamos encontrar aquilo que é bom dentro daquilo que nos aparentemente parece ruim. Então, é virtude adoecer para morrer? Sem sombra de dúvidas, é algo nobre e sábio quando a pessoa adoece antes de morrer. Não podemos esquecer também que tudo está segundo a vontade de Hashem. Ele pode permitir que pessoas fiquem doentes e depois venha, sem sombra de dúvida, através de várias formas, né, a recuperação, a saúde, o vigor, para que a pessoa possa mais e mais ter a confiança e a esperança que Deus é aquele que dá a ferida e é aquele que cura, né? Com Yaakov, nós temos aí, sem sombra de dúvidas, a questão da enfermidade, da doença, né? Mas nós temos também um famoso rei de Israel, em que ele ficou doente, e na sua cama, no seu leito, ele virou para a parede, e ele suplicou a Deus a cura, e suplicou a Deus que prolongasse mais a vida dele. E Deus também atendeu o seu pedido, né? E dessa forma, esse rei foi ouvido por parte do Eterno. Ele disse, ó, isso é bom. E aí então ele fez essa cura, mostrando também para nós que, segundo o propósito divino, há enfermidades que levam para a morte, há enfermidades que levam para a cura, para que em tudo, né, o Eterno ele seja honrado, adorado como deve ser, a Ele seja prestado todo o louvor e toda a gratidão, ok? Então, sem sombra de dúvidas, isso é a realidade para as nossas vidas, ok? E as pessoas que morrem de acidente não dá tempo. Vejam bem, tem coisas que os próprios rabinos falam, ó, não tem como responder, né? Então, pessoas que morrem de acidente, segundo a sabedoria judaica, diz que mesmo pessoas que morrem de repente, antes da sua morte, antes de acontecer esses fatos, né, repentinos, seja de acidente, infarto ou algo semelhante, geralmente Deus ele permite que alguns sinais se manifestem na vida das pessoas antes de acontecer o dia fatídico ou o momento fatal, para que a pessoa realmente possa discernir que está chegando o seu momento de partir deste mundo, né, e retornar a casa, ao jardim das almas, né, para que ele possa realmente, a pessoa, né, possa realmente colocar a sua vida em ordem antes dessa partida. Então, segundo a sabedoria judaica, fala que ninguém morre sem aviso. Sempre existe algumas coisas, alguns fatos, alguns sinais que antecedem o momento fatal para que a pessoa possa discernir.
Por isso que é essencial que nós estejamos na Torá. Por isso que é importante que as pessoas elas estejam cada vez mais buscando a verdade da Torá, para que realmente o momento fatal não seja uma surpresa, né? Mesmo assim, nós, sempre o meu avô, ele morreu com em torno de 103 anos, né? O meu avô, ele falava, ele era de Maceió, Alagoas, né? A minha mãe também nasceu desses meus avós, e ele sempre dizia, né, que os seus contos, né, a gente gostava de sentar debaixo da mangueira e escutar os contos, as histórias do nosso avô. E ele falava, entre outras coisas, sobre isso daí, né, que várias pessoas tiveram sinais antes da morte. Ele mesmo falou que em várias situações ele também teve alguns sinais e falou assim, eu vou morrer esse dia. E ele falou, do jeito que eu pude, eu fugi da morte, né? Então, tem esses negócios todos aí. Mas o mais, vamos dizer assim, a inteligência, o entendimento mais fundamental é a sabedoria judaica. Não resta dúvida que nos diz que sempre Deus envia alguns sinais antes do momento fatal, ok? Voltando para a nossa paraxá, ok? Então, dessa forma aí, nós vemos aí que o Eterno, ele atendeu o pedido de Avraham, e depois Avraham, né, ficou mais velho, e dessa forma, então, nós temos aí Yaakov, e Avraham e Yaakov fazendo pedidos específicos e trazendo para a realidade do dia a dia, ok? E dessa forma, então, né, o idoso, para que as pessoas aprendam a respeitar o idoso, assim como também os filhos a respeitar os seus pais, né? Depois temos aí Yaakov, que veio com o pedido, né, da enfermidade, né? Preparar-se adequadamente antes do momento fatal, né? Yitzhak, né? Agora, vamos lá, mais uma pegada aí, né? Mais uma pegada. Yitzhak não ficou longe dessa história, não, né? Os nossos três patriarcas, né? Avraham, Yitzhak e Yaakov, como diz, né? Tem histórias para contar, né? Então, segundo os nossos sábios, Yitzhak, até Yitzhak ninguém sentia dor. A palavra dor aí, meu Deus, né? É um momento que muita gente se arrepiou agora, né? Dor. Então veio Yitzhak e ele pediu para o Eterno dor e sofrimento. E Deus disse, se alguém morrer sem a vivência da dor, lhe será aplicado todo o rigor do julgamento celestial. Dores neste mundo o pouparão da punição do mundo vindouro. E Deus respondeu a Yitzhak, você pediu algo bom, né? Vê como que Deus faz as coisas, né? Os patriarcas pediram velhice, doença, vamos pela sequência, né? Avraham, velhice, Yitzhak, dor e sofrimento, Yaakov, enfermidade, antes da morte. E o Eterno respondeu, você pediu algo bom, vou começar por você. Bom, vamos abrir o parênteses depois, vamos concluir aqui, né? E aí o que aconteceu com Yitzhak? Logo que ele fez o seu pedido, né, de dor e sofrimento, Yitzhak ficou, quem lembra? Quem lembra? Yitzhak ficou cego, lembra? Yitzhak ficou cego, né? Então nós temos aí, Yaakov pediu por doenças antes da morte, Deus disse, você pediu algo bom, começarei por você, e consequentemente Yaakov tornou-se o primeiro homem a adoecer antes de falecer. Antes da época do rei Rizquiarro,
ninguém se recuperava de uma doença fatal, que falamos há poucos instantes atrás. Dessa forma, então, o rei ele rezou ao Eterno e pediu: se um homem permanecer saudável até sua morte, esquecerá de fazer techuvá. Mas se alguém ficar gravemente enfermo, fará techuvá, na esperança de recuperar-se. E Deus disse para o rei Hizquiarro, né? Você pediu algo bom. Então vou começar por você. Uma doença grave e a cura, né? Então, segundo o Midrash, que nos fala estas coisas, é um surpreendente guia para os nossos dias e época. Se pudéssemos formular um desejo a Deus, qual seria? Certamente expressaríamos nosso desejo de juventude eterna, saúde, felicidade e assim por diante. O Midrash nos conta que os patriarcas pediram justamente o contrário. Pediram para parecerem velhos, para terem dor e sofrimentos. Por que reagiram de maneiras diferentes? A resposta é que atribuímos grande importância ao bem-estar neste mundo. Nossos patriarcas, contudo, estavam sempre cônscios de que o objetivo da existência é o mundo vindouro. Ali é que viveremos a verdadeira vida. Portanto, pediram o que quer que promovesse o bem-estar espiritual e rejeitaram tudo o que pudesse ser obstáculo ao bem-estar da alma. Então vamos aos comentários. O que você pediria ao Eterno? Como diz o Midrash, né, certamente pediríamos juventude eterna, saúde, felicidade, riquezas e assim por diante. E os nossos patriarcas pediram exatamente o contrário. Por quê? Porque eles tinham a visão que a verdadeira vida para ser vivida é no Olam Rabá, não no aqui e agora, certo? Vamos usar uma expressão comum aí, né? Tem pessoas que dizem assim, quando você pergunta a ela, e aí, tudo bem? A pessoa responde assim: se melhorar, estraga. Ou seja, a vida está tão boa que não precisa melhorar. Ou seja, a vida está tão boa que eu não preciso do Olam Rabá. Eu não preciso que o Mashiach se revele. Eu não preciso que a redenção venha através de Mashiach. Eu não preciso que Mashiach venha para curar, sarar a terra, sarar o ser humano. Está bom do jeito que está. Não é? Fique em casa. Para quem tem salário garantido, para quem tem poder aquisitivo, é excelente ficar em casa. Fique em casa. O salário vem, a riqueza está na tua mão. E quem que vive do seu dia a dia, do pão que ele ganha no dia a dia? Ficar em casa significa morra em casa. É fácil. Para quem tem a sua estabilidade garantida, é fácil falar daqueles que saem para trabalhar, pegam ônibus lotado, metrô, companhia limitada. É fácil falar que eles são loucos, não têm amor à vida, não é assim? Por quê? Porque para eles a coisa tá boa, se melhorar estraga, não é verdade? Nunca foi tão fácil ganhar dinheiro para quem tem o salário garantido. Nunca foi tão fácil ganhar dinheiro sem fazer nada. Uma boa parte está em casa. Salário garantido, vem todo mês o seu lerite, não é verdade? Os que têm dinheiro, poupança, aplicações, então aí se multiplicando, o dólar está caro, né? Aplicar na bolsa de valores, ó, é a chave da questão, não é verdade? Ficar em casa, é ótimo. Está bom. Isso significa, eu não preciso da redenção de Mashiach. Eu não preciso que Mashiach se revele para curar e sarar a terra. Eu não preciso. Está bom, se melhorar estraga.
entende as coisas. Os nossos patriarcas pediram exatamente o contrário. Então, por isso que a sabedoria judaica diz que o que nós, no presente momento, né, aquilo que nós ganhamos, além daquilo que esperávamos, é para que nós, de fato, venhamos aplicar para disseminar a unidade e a unicidade do Todo-Poderoso. Então, vivermos a Tzedakah, como dizem os nossos sábios, o poder da Tzedakah, ela tem até inclusive de livrar a pessoa da morte. E a sua recompensa é aqui e agora, por quê? Para que ele possa mais e mais se aplicar em fazer Tzedakah, em ajudar o pobre, o necessitado, o órfão, a viúva e as causas nobres que estão aí em estudo de Torá e disseminando a unidade e a unicidade de Hashem e anunciando a grande esperança desde o princípio, a revelação de Mashiach. Então isso é fundamental para que nós possamos ter essa realidade diante de nós. Se você se conforma com a situação do momento, está jóia, beleza, então significa que você não quer Mashiach. Os nossos patriarcas pediram velhice, dor e sofrimento e doença. Porque através dessas coisas vem a verdadeira Teshuvah. Por isso que você normalmente escuta pessoas falando assim, puxa vida, aquela pessoa está enferma. Aquela pessoa está com dor. Aquela pessoa aparente ser mais velha do que a realidade biológica dela. Porque essas coisas, elas fazem com que verdadeiramente as pessoas busquem a verdadeira Teshuvah, arrependimento e retorno ao Todo-Poderoso, ao caminho. Então, nesse sentido, amados, os nossos estudos da Torá, Irani Braga, ela é dentro da sabedoria judaica que traz Torá escrita, Torá oral, Talmud, Midrash, dentro daquilo que nós podemos cada vez mais conhecermos, estarmos cientes dessas coisas, para que nós possamos cada vez mais estarmos nos preparando. Isto são sinais para que nós venhamos nos preparar para a redenção, a revelação e a redenção de Mashiach, certo? Então, dessa forma, amados, nós precisamos aí estarmos cada vez mais conscientes nesse sentido aqui. Quando nós vamos aqui, principalmente na Liá de amanhã, que nós vamos ter as bênçãos do Todo-Poderoso, aliás, do Rav Yaakov ao seu filho Yosef e aos seus netos Menashe e Efraim. Então, Yaakov, Avino, nosso pai Yaakov, ele traz bênçãos de cima e bênçãos de baixo. Segundo os nossos sábios, eles trazem para nós para nós finalizarmos aqui hoje, a leitura da Torá desta semana, que Vairi e ele viveu. Nós temos aí esse momento sublime. No princípio agora, as bênçãos que Yaakov traz para Yosef e os seus dois filhos. Daqui a pouco, durante a semana, ainda teremos aí as bênçãos que Yaakov, antes da sua morte, ele traz para todos os seus filhos, e nós vamos estar trazendo para você aqui. Mas no momento, quais são exatamente as bênçãos, como elas funcionam, e como pode um ser humano dar bênçãos? Dessa forma, segundo os nossos sábios, eles trazem uma história aqui no sentido de história com H, ok?
havia um Hassidi, um seguidor muito rico de Baal Shem Tov. Ele chamava-se Zalman. Ele possuía uma vasta floresta e uma enorme fábrica. Ele trabalhava com madeira. Ele e sua esposa viviam numa mansão palaciana, quer dizer, uma mansão muito rica, muito exuberante. Mas eles eram pessoas muito bondosas e doavam muita tzedakah, né? A tzedakah é, vamos dizer assim, entre aspas, né? É um carro-chefe do povo judeu através da sua história. A tzedakah livra o ser humano da morte, não só física, mas também da morte espiritual, né? Os sábios dizem que aqueles que praticam tzedakah com amor e alegria, né? Ele realmente tem a sua porção no Olam Rabá, na vida vindoura, no mundo vindouro, a sua porção garantida, certo? Dentro disso daí, né, nós queremos louvar o Eterno e agradecer aqueles que estão se colocando voluntariamente, enviando de tzedakah para a nossa comunidade Bauru e região, né? Nós agradecemos aqueles que têm enviado a sua tzedakah, suas ofertas ou dízimos que têm enviado para nós aqui, né? O Natanael Félix de Itapecerica, Minas Gerais. Temos aí o Marco Aulério de Itaporã, a Ana Tereza de São Paulo, temos a Edina, a Vera Mâncio de Bauru, o grupo, né, nosso aqui de Bauru estão constantemente, né, com as suas de tzedakah, né, o Paula Renata, a Inês Martins, Thaís, temos aí a Isabela, a Diná, que estão aí frequentemente enviando a sua tzedakah, né? Temos aí mais algumas pessoas, me desculpem aqueles que eu não mencionei no momento, né? Mas louvamos o Eterno por isso daí, por essas pessoas e outras mais. No momento as que lembramos, estamos aí agradecendo por essas pessoas. Que Hashem seja gracioso com vocês, com as suas famílias, e tudo que vocês puserem as suas mãos, que seja realmente para a bênção, o bem-estar, o shalom, a prosperidade, e que se multiplique na vida de vocês, para que vocês multipliquem a tzedakah aos pobres, necessitados, órfãos, viúvas e as causas nobres que estão aí disseminando a unidade e a unicidade do Todo-Poderoso, o monoteísmo com base judaica, ok? Baruch Hashem por isso. Então, voltando aqui à nossa história de Baal Shem Tov, porque mencionou aqui a questão da tzedakah, apesar de Zalman e a sua esposa serem muito ricos, prósperos, eles jamais deixavam de fazer doações da sua tzedakah. Mas havia algo que entristeciam eles. Exatamente o que? Apesar de tudo isso, eles não tinham filhos. Então, apesar de tudo isso, materialmente falando, financeiramente falando, havia dentro da vida deles e dentro da casa deles, havia uma tristeza. Não havia o barulho de uma criança correndo, chorando, brincando, derrubando, quebrando isso, aquilo. Eles não tinham essa alegria. Isso era um vácuo na vida deles. E realmente uma família sem filhos é um vácuo, né? E eles tinham esse vácuo e eles tinham essa tristeza. Mas chegou um determinado... E Zalman, ele sempre empreendia, né, viagens para estar com Baal Shem Tov, nos dias de Baal Shem Tov, obviamente, né, para sempre estar ali, né, aprendendo, se enriquecendo com a sabedoria judaica, com os ensinamentos da Torá. Mas ele nunca se queixou com Baal Shem Tov sobre essa tristeza. Mas chegou um tempo em que a sua esposa, muito triste, começou a chorar e não parava mais. Então ela estava sempre chorando pela falta de um filho. E então Zalman, ele empreendeu uma viagem, foi até Baal Shem Tov, e ali chegou em Baal Shem Tov, e ele então disse para ele, né, o seu problema não temos filho. E nós precisamos
da tua bênção para que nós tenhamos filho. Então, Baal Shem Tov, ele respondeu para Zalman e disse, ó, sinto muito, não posso te ajudar. E fez uma pausa, esperou essa resposta cair na mente, no entendimento, em sua alma, no seu coração. E em seguida ele disse, a menos que você esteja preparado ou disposto a perder toda a sua riqueza. Uau! E agora? Um homem rico, próspero, tinha tudo, e essencialmente ele tinha como fazer de Sedaká. Mas agora vem Baal Shem Tov e diz, ó, você poderá ter filho, mas você está disposto a perder toda a sua riqueza? Veja bem, continuando Baal Shem Tov, no céu existem 3 portas de sucesso: saúde, riquezas e filhos. Foi decretado que apenas 2 destas portas abertas estejam dispostas a você: a saúde e a riqueza. Mas a porta de filhos está fechada. E você só pode ter 2 bênçãos. Se você quer ter filhos, deverá estar disposto a perder um dos 2, ou saúde ou a riqueza. Minha bênção só pode atrair para baixo a bênção que vem de cima, para baixo a bênção de baixo. Se você estiver disposto a isso. Então Baal Shem Tov aconselhou ele: vá para casa e pergunte à sua esposa se ela está disposta a viver uma vida de pobreza. Sem hesitar, o Hassid Zalman declarou: sim, eu não tenho que perguntar à minha esposa. Ela me disse antes de partir que sua vida não faz sentido sem um filho. Ela disse estar disposta a sacrificar tudo. Quando eu saí para fazer esta viagem, para vir buscar os teus conselhos, a tua bênção, ela já me falou essas coisas. Então eu não preciso retornar lá, porque eu sei da sua vontade. Então Zalman disse a Baal Shem Tov: por favor, nos conceda esta bênção, eu imploro. Zalman levou 6 dias para chegar de volta ao seu lar com a ótima notícia que eles foram abençoados e que eles teriam filhos. Mas, apesar da distância, a alegria de Zalman era tão imensa, que a distância de 6 dias de viagem para ele parecia que foi, no estalar de dedos. E quando ele se aproxima da sua casa, ele vê já ao longe, na frente da sua casa, na porta de entrada da sua casa, ele já vê a sua esposa lá. E à medida que ele vai se aproximando, ele olha para ela e vê que a aparência dela é de uma pessoa muito preocupada, esfregava as mãos, balançava a cabeça. Então alguma coisa aconteceu. E pelo jeito parece que a coisa não é boa. E ele chegou, e quando ele se aproximou então, a sua esposa disse a ele: por favor, marido, sente-se para ouvir o que eu tenho para lhe dizer. É interessante, né? A mulher, ela vem e aconselha o marido, senta-se para você ouvir a conversa, a notícia que você tem que ouvir, até nisso nós podemos ver a sabedoria das nossas mulheres, as mulheres tanto judias, baseadas nas nossas matriarcas, tanto as mulheres não judias que têm a Torá nos seus corações e suas mentes, a semelhança das nossas matriarcas, elas suportam a notícia, ou vamos dizer, elas suportam a má notícia em pé. O homem tem que sentar. Veja como que são os homens. Senta aqui, marido, para ouvir as notícias que eu tenho para te dizer. E ele sentou
E esperou ela dar as notícias que não eram nada agradáveis, ele tinha certeza disso. E então ela disse para ele: ó, enquanto você esteve ausente, ocorreu uma onda de calor inesperado no meio do inverno. E todas as árvores que estavam já guardadas, aguardando nas margens do rio gelado, né, como eles trabalhavam com madeira, o corte de árvores, as madeiras eram devidamente cortadas pelos seus trabalhadores e elas eram colocadas à beira do rio, certo? E ali elas eram empilhadas para serem transportadas para o lugar devido, para a venda, né, e obviamente a aquisição do din-din. Então, ocorreu uma onda inesperada de calor no meio do inverno e todas as árvores que estavam aguardando nas margens do rio gelado, cortadas e empilhadas por seus trabalhadores, em torno de 2 milhões de rublos em madeira, foram embora antes de podermos colocar o nosso selo nelas ou amarrá-las. É uma perda enorme, Zalmã. Nós nunca vamos obter os registros de volta. Perdemos toda a madeira. Parou por aí? Não. Que isso? Essa era apenas uma. Então, como se isso não bastasse, no dia seguinte, ela relatando para ele, no dia seguinte ocorreu mais uma tragédia, um incêndio na fábrica. Ninguém sabe como começou, mas perdemos tudo. Ela estava realmente chorando agora, mas continuou: eu sei que tudo é de Deus, Zalmã, meu marido. Mas estamos acabados, falimos, estamos pobres e miseráveis. E Zalmã ficou olhando para ela. E ela disse: só restaram as máquinas e não sabemos se elas funcionam. Os credores já estão às portas, diariamente. Eles vêm aqui batendo e cobrando, porque eles estão com medo de não receber. E ela dando a notícia e ele lá olhando para ela, com um sorriso nos lábios, com um sorriso lá, um bobo alegre. Um bobo alegre. E ela olha para ele, vê aquilo lá e fala: Zalmã? Zalmã, você está bem? Zalmã, o que está acontecendo? O que você está fazendo? Zalmã? E ele então, simplesmente, ele em êxtase, ele levanta, pula, dança, e no alto e bom som ele diz para ela: é a bênção do Baal Shem Tov. E começou a cantar e a dançar, e ela não entendia nada. Será que o meu marido ficou louco? As notícias, as más notícias, deixaram o meu marido louco. Ele, tá variando. E aí então ele cantando e dançando, ele pega em suas mãos e começa a dançar, e se envolve com ela dançando, e diz para ela: esposa, nós vamos ter um filho, nós vamos ter um bebê. E ela, aí que ela ficou assustada, né? Aí que ela ficou deslumbrada, e ela disse: como? Como isso? É sério? Você está falando sério? É verdade o que você está falando? Sim, minha querida, é verdade. Vamos ter um filho, vamos poder pegar em nossas mãos, em nossos braços, o nosso bebê. E aí então ela, Baruch Hashem, e ela então começou com toda alegria. Tristeza? Onde que foi parar a tristeza? Estão procurando ela até hoje. E então eles se alegraram, dançaram, cantaram, louvaram, e Baruch Hashem daqui e dali, e exaltaram o bom nome de Hashem. A tristeza correu, a tristeza fugiu, e está fugindo até hoje. Porque a tristeza
as más notícias não encontraram mais lugar na vida de Zalmã e a sua esposa. Um coração alegre aformoseia o semblante do feliz. Tristeza, más notícias, perder tudo, mas, como diz aí a Irani Braga de Mendonça, né? O maior tesouro eles iam ter nos próximos meses em seus braços, o seu bebê. Mas parou por aí? Não parou não. E assim aconteceu conforme o sábio havia falado. Eles venderam a sua maçã, as suas terras, né? E os restos que sobrou da fábrica, das máquinas, pagaram todas as suas dívidas e começaram a viver de forma modesta. Zalmã tentou trabalhar num trabalho secular, sem sucesso, né? E aí ele começou a pedir esmolas, mas em nenhum momento ele ficou abatido, em nenhum momento, mesmo pedindo esmola, ele não deixou a tristeza tomar lugar na sua vida de novo. Eles se alegraram, uma alegria verdadeira que vem, fica e permanece. Para sua grande alegria, sua esposa ficou grávida e um ano depois eles estavam abraçando o seu lindo bebê. E a bênção não parou por aí, multiplicou-se. Ou seja, Zalmã e a sua esposa tiveram simplesmente 10 filhos. Não foi um, foram 10 filhos. E um certo dia, o Baal Shem Tov veio visitar a cidade onde vivia Zalmã, e ele se estabeleceu na grande sinagoga racídica, e em pouco tempo a notícia se espalhou, e Zalmã foi lá numa dessas reuniões para poder rever o seu mestre Baal Shem Tov. Ele entrou na sinagoga, ficou lá no cantinho quietinho, certo? Para ele bastava apenas ver o seu mestre que estava feliz da vida. E então, de repente, Baal Shem Tov chama Zalmã pelo nome e o chama lá à frente, né? E pergunta a ele: como está a sua família? E Zalmã responde: graças a Deus, obrigado, Hashem. E ele respondeu: eu e a minha esposa estamos muito felizes. Temos, Baruch Hashem, graças a Deus, temos 10 filhos lindos. Mas aí, Baal Shem Tov disse: mas eu vejo que você não tem dinheiro, correto? Bom, o meu conselho é: vá para a cidade Minsk, fazia parte ali da União Soviética na época. Há muitos habitantes lá e você encontrará mais oportunidades. Baal Shem Tov então entregou a Zalmã uma pequena bolsa de moedas e disse: isso vai manter sua esposa e filhos até o seu retorno. Que Deus lhe dê sucesso no que você vai empreender. Abrindo um parênteses aqui. Você realmente ama alguém? Você gosta realmente de alguém? Você realmente quer cumprir mitzvah de tzedakah? Você realmente quer o bem do seu próximo e das causas nobres? Não diga apenas que Deus lhe dê sucesso. Faça como Baal Shem Tov. Dê, entre aspas, uma sacola de dinheiro. Ou seja, faça de tzedakah. Só ser linguarudo não serve. Põe em prática. Por isso o judaísmo é ação. Continuando, desculpe de estarmos um pouco estendendo, mas essa história eu não posso deixar de contar hoje. Não posso deixar de contar. No dia seguinte, Zalmã então foi para caminho de Minsk. Ele chegou na sexta-feira de manhã, encontrou uma pousada, correu para o mikveh, que é a casa de banho judaica, e foi para a sinagoga. Após as orações de Shabat, um dos membros proeminentes da comunidade
o convidou para jantar em sua casa. Zalmã apreciou a refeição quente e deliciosa, que lembrou-lhes os bons tempos vividos anos atrás junto com a sua esposa e as suas posses. Mas percebeu que algo estava errado. O olhar triste no rosto do homem rico revelava um coração partido. Ele agradeceu ao seu anfitrião pela refeição, pela recepção, e perguntou: por que o motivo de sua tristeza? E ele então abriu seu coração, revelando que tinha uma filha de 30 anos, com quem ninguém desejava se casar. Ela teve 3 chances, mas algo ocorria logo após o noivado. O primeiro noivo foi alistado no exército russo, o segundo ficou muito doente e o terceiro caiu em más companhias e abandonou a comunidade. Todo mundo achava que ela era amaldiçoada e ninguém queria considerá-la para casamento. Zalmã riu. Zalmã disse: Baruch Hashem, Baruch Hashem. E aquele homem proeminente na comunidade, rico, abastado, ficou sem entender nada. E então Zalmã disse para ele: o que você está esperando? O povo judeu não é órfão. Deus nos deu um Rebbe de verdade. Baal Shem Tov irá ajudá-lo, como ele me ajudou. Não se preocupe, meu amigo, a salvação está próxima. No início da manhã de domingo, eles começaram a viagem em menos de 2 dias e estavam diante de Baal Shem Tov. Quando você chegar em casa, você vai ter uma boa notícia, disse Baal Shem Tov ao amigo de Zalmã, um novo amigo de Zalmã. No casamento de sua filha, deve lembrar de dar ao seu pobre amigo aqui um salário bom pelo seu conselho. Não se esqueça, recompensa de um bom casamenteiro. Claro que 2 dias mais tarde, ao chegarem de volta ao lar deste homem, sua esposa e a filha estavam esperando na porta para cumprimentá-lo. E elas estavam felizes e radiantes. E um olhou para o outro e disse: alguma coisa aconteceu. Zalmã? Baruch Hashem! Baruch Hashem! E então eles se aproximaram e ele recebeu a resposta. Parece que o primeiro noivo, o que tinha sido alistado no exército russo, de repente, misteriosamente, foi dispensado do exército. E a primeira coisa que ele fez foi vir e saber se a noiva ainda estava livre para ele. E o rabino da comunidade declarou que a jovem era normal e saudável e definiram a data de casamento. A festa foi deslumbrante, afinal de contas o homem era muito, muito rico. Centenas de longas mesas repletas de comidas, bebidas, foram ornamentadas, banda tocando músicas animadas, a multidão reuniu-se em torno da rupá, o palio nupcial, à espera do noivo, seguido da noiva para a cerimônia começar. O homem rico estava circulando feliz da vida junto com a sua esposa, cumprimentando os convidados, recebendo de todos Mazal Tov, Mazal Tov. E toda a multidão estava ali. Mas eis que de repente, uau, tem mais alguma coisa para acontecer? Gente, volto a dizer, para quem já ouviu, repetimos, para quem não ouviu, novidade. Você quer viver verdadeira aventura? Abrace a fé monoteísta, com base no judaísmo. Quer viver boas aventuras, ação? É aqui mesmo. É aqui mesmo. Como temos histórias, tanto do lado das histórias judaicas, como também pessoais. Cada um tem umas histórias espetaculares, melhores do que a outra, não resta dúvida. Mas, voltando à festa do casamento do novo amigo de Zalmã, uma grande novidade no meio da multidão. Quem é que aparece ali? Isso mesmo,
Baal Shem Tov. Baal Shem Tov estava ali, apareceu ali, e obviamente quando o homem viu, se alegrou, cumprimentou, mas aí Baal Shem Tov pegou o homem pelo braço e puxou para um lado. Vamos conversar? Aí é que está a questão. Puxou para o lado, vamos conversar? Faltou alguns pingos nos is aí. Faltou alguns ajustes, certamente. Senão Baal Shem Tov não teria chamado ele do lado, pego pelo braço, levado ali para o cantinho. Vamos conversar? E Baal Shem Tov disse-lhe: diga-me, você deu ao seu pobre amigo uma recompensa como casamenteiro? Perguntou-lhe. E a resposta do pai da noiva foi certeira: eu certamente dei. E Baal Shem Tov disse: o que você deu? E o homem respondeu: eu dei a ele 2.000 rublos, que corresponde a 20 anos de salários. Uau! Parece que a coisa foi boa. Baal Shem Tov não achou, não. 20 anos de salário de uma vez só, pá! Baal Shem Tov não gostou, não. Falou: só isso daí? Não. Tem alguma coisa errada aí. Vamos descobrir o que está errado? O homem falou: mestre, vamos lá. O que está errado? Baal Shem Tov disse: não é suficiente. Então o homem disse: bom, então em vez de eu dar 2.000 rublos para ele, eu vou dar 10.000 rublos. Eu acho que realmente devo isso a ele. Então não são mais 2.000. 2.000 corresponderia a 20 anos de salário. Agora 10.000 rublos vai dobrar essa história aqui, vai multiplicar essa história. Aí Baal Shem Tov concordou. Não concordou não. Não concordou não. Você pensa pequeno, problema seu. Você pensa com um olhar míope, problema seu. Não é assim não. Baal Shem Tov disse para ele: não, de jeito nenhum. Ainda é pouco. Meu Deus. Ainda não é suficiente, disse Baal Shem Tov. Eu não acho que você entende o que eu quero dizer. Aí o homem disse: mas o que o senhor quer dizer? Aí Baal Shem Tov disse: diga-me o quanto você vale. Uau! Quanto você vale? Tudo, com todos os seus bens e investimentos, me dê uma estimativa mais aproximada. Quanto vale tudo isso? A começar a contar por você. Então o homem próspero começou a suar profusamente. Ele afrouxou o colarinho, deu aquela famosa enxugada na testa, né? Pensou 1 minuto, pensou 2 minutos, aí ele ficou confuso. Falou: agora 2.000 não é pouco, 20.000 é pouco ainda. Meu Deus, o que o Baal Shem Tov quer? Aí então o homem disse: bom, eu suponho que cerca de 3 milhões de rublos deve servir. Aliás, 3 milhões de rublos era a estimativa aproximada que o homem falou a Baal Shem Tov de tudo que ele tinha valia, em torno de 3 milhões de rublos. Então Baal Shem Tov respondeu a ele: ótimo, então agora o que você vai fazer? Você vai dar a ele metade de tudo isso. Aí o homem ficou chocado. Falou: o quê? Metade? Mestre, metade?
Aí as pernas tremeram. Aí as pernas ficaram fracas, cambaleou. Aí ele recupera o seu equilíbrio e ele sussurra de forma modesta: mestre, metade? Tem certeza? Metade? Deixe-me, disse Baal Shem Tov, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Você sempre foi rico ou tornou-se rico? Agora vem o X da questão. Então aquele homem rico disse a ele: bom, eu nunca fui rico. Eu fiquei rico da noite para o dia. Ah, é? E como você ficou rico da noite para o dia? Então o homem diz: há mais de 10 anos, 10 anos. Lembram que Zalmã e a sua esposa tiveram quantos filhos? 10 filhos. Isso corresponde a uma média aí, no mínimo, um filho por ano. Ele perdeu tudo lá atrás. Mais ou menos, disse o homem rico. Há mais de 10 anos eu estava andando à beira do rio. Eu fui pensar, eu estava sozinho. E de repente eu avistei muitos troncos de madeira flutuando e descendo o rio abaixo. Eu olhei para aquele monte de madeira, vi que aquelas madeiras eram excelentes. Procurei marcas nelas, mas não haviam marcas nelas. Portanto, elas não tinham dono. Então eu peguei e contratei imediatamente alguns homens. E nós fomos e recuperamos toda aquela madeira. E então eu fui ao mercado e vendi toda aquela madeira, que me deu um lucro fabuloso. Foi como um sonho. Tornei-me um homem rico um dia para o outro. Então eu ouvi sobre alguém vendendo máquinas de uma fábrica de fósforo que se incendiou. Lembra lá? Zalmã perdeu os troncos, a fábrica se incendiou, a fábrica dele de fósforo, e só os maquinários sobraram. Então ele ficou sabendo, relatando ele a Baal Shem Tov, que havia alguém vendendo máquinas de uma fábrica de fósforo que tinha se incendiado. Então eu fui e comprei tudo por 1/10 do valor. Quer dizer, ele comprou abaixo do valor de mercado. Abaixo do valor do mercado, 1/10. E comecei a minha própria empresa. Então, as coisas só foram subindo. Então disse Baal Shem Tov a ele: perceba, meu amigo, isso tudo que você tem pertencia ao seu pobre amigo. Tudo isso era dele. Dele metade, e todos serão felizes. Vocês dois vão ser ricos. Ele tem filhos, você tem um noivo para sua filha. E em breve, vocês dois terão netos. Aonde essa história nos conduz? Segundo os nossos sábios, diz assim: um dos trabalhos dos tzadikim, um dos trabalhos dos justos, é exatamente abençoar. Ou seja, trazer para o mundo físico todas as coisas boas, as bênçãos de cima, trazendo para as bênçãos de baixo, que estão esperando por nós no mundo espiritual, e nos ensinar a ser parceiros de Deus, a fonte de todas as bênçãos. Não podemos esquecer, amados, que a fonte de todas as bênçãos, olha, a fonte, esse artigo A aqui quer dizer única fonte, a única fonte de todas as bênçãos é e está em Deus, o único Deus, o único Criador, o único Salvador.
Agora podemos entender porque Iacove abençoou seus filhos antes de deixar o mundo, para dar-lhes o poder de não só suportar a descida para o Egito e os desafios a partir daí, mas para também abençoar o mundo e eventualmente trazer a revelação suprema do bem com a vinda de Mashiach. Esta é a missão fundamental, suprema, para todas as bênçãos que Deus despende em nosso favor. Por isso, seja luz, seja forte, faça tzedakah. Muitas e maravilhosas histórias são reais, estão surgindo, surgirão continuamente. Por detrás de tudo, a única fonte de todas as bênçãos, sempre transbordando para dar àqueles que ousam assumir a sua missão e que têm a coragem de fazer. Seja luz, seja forte. Com a graça bendita de Hashem, amanhã às 14 horas, na nossa terceira Aliyá. Shalom, shalom.